Acho que essa pessoa perguntou porque eu e meu marido temos personalidades um pouco fortes. Bem parecidas, inclusive, mas bem fortes. Então, como lidar com essa... Você vai me relembrando, tá? Porque a primeira parte é como lidar com essas personalidades diferentes. O que a gente tem que entender é que quando a gente... Então, vamos partir do ponto de que você submeteu essa pessoa quando você estava namorando, você submeteu esse relacionamento a pessoas mais sábias, a pessoas mais experientes, que tinham uma voz na sua vida e poderiam falar e opinar, tá? Então você regou aquilo de oração, você passou um tempo se dedicando para ver, então se era aquilo mesmo, tá aí, chegou no ponto, já foi confirmado por Deus, pelas pessoas que te amam ao seu redor e que são mais maduras que você, essa é a pessoa, ok? Então você entrou num relacionamento com uma pessoa que ama Deus e que foi aprovada por aqueles que te amam também ao seu redor. Não é que, eu não tô falando aqui que você só vai casar com alguém que todo mundo aprove, não é isso, que às vezes tem uma pessoa que não entende, não tá vivendo o que você tá vivendo e ela não consegue entender essa vida nova que você vai ter com essa outra pessoa, mas o que eu tô falando é de você submeter aos conselhos dos sábios, tá? Então, partindo de todo esse ponto que você já tá num relacionamento legal, bom, ali alinhado. Você tem personalidades diferentes, mas vocês dois querem a mesma coisa. Vocês querem Deus mais do que um ao outro. Então, vocês vão submeter as personalidades de vocês ao tratamento do Espírito Santo. Eu e o Teófilo, quando a gente se casou, a gente queria resolver tudo. Assim, no primeiro ano de casamento, tinha um problema, e aí ele falava, não, a gente tem que resolver isso, e a gente tem que resolver isso. E a gente passava, gente, 1 dia e meio, 2 dias para resolver um problema. Graças a Deus a gente cresce, a gente amadurece. Então, a gente foi passando e pensando assim, não, peraí, o que é algo que eu tenho que resolver? O que foi algo que a gente estava meio estressado, meio irritado no dia, que foi pontual? O que tem uma raiz, de fato, de rebeldia, de independência que a gente precisa lidar? A gente lida com isso, resolve isso e constrói. Então, a gente foi aprendendo a moldar isso. Mas quem mais moldou a cada um de nós foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falava comigo, o Espírito Santo falava com o Teófilo. Eu lembro, na nossa lua de mel, a gente brigou. Então, se você brigou na sua lua de mel, acontece. E vai dar tudo certo. A gente brigou e eu chorando no quarto, Senhor, traz ele de volta pra gente resolver. Dramática. Daí ele volta. Aí ele fala pra mim, eu só voltei porque Deus me mandou. Eu falei, glória a Deus, eu casei com um homem de Deus. E aí a gente resolveu ali, ficou tudo bem. Mas assim, eu orei e pedi pra Deus e ele voltou porque ele ouviu a Deus. Então, o homem e a mulher de Deus, eles ouvem a Deus. E isso faz com que as nossas personalidades, elas se encaixem uma na outra e a gente consiga crescer com isso. E é bom ter personalidades diferentes, porque um cresce com o outro. Se os dois forem completamente iguais, talvez não tenha muita adição, mas um complementa o outro nas suas diferenças. E aí o resto da pergunta era o que mesmo? Como ser intencional em ser submissa nessa situação. E como ser intencional. Então, realmente, assim... Eu era bem rebelde. E eu só fui descobrir que eu era muito rebelde quando eu casei. Que eu achei que eu tinha lidado com isso antes do casamento. Daí eu percebi no casamento que eu não tinha lidado. E eu tinha muita dificuldade de ter uma pessoa que desse uma palavra ali, final. E aí a gente bateu cabeça, né, um pouco, tentei tentar entender. E aí eu fui percebendo, eu não quero... Tudo que eu mais queria na minha vida era um homem que me liderasse. Tudo que eu mais queria na minha vida era um homem que fosse macho. E que falasse, vem aqui que eu dou um jeito, que eu lidero a nossa família, que eu vou dizer pra onde a gente vai. E aí eu percebi, eu tô lutando contra uma coisa que era o que eu sempre quis. Então, na minha personalidade forte... Mesmo nela, tudo que eu sempre quis era um homem que fosse mais forte que eu, que me colocasse no meu lugar, que me desse limites e que me desse a segurança. Quando eu vi que o Teófilo era esse homem mesmo, eu fui aprendendo. Gente, eu preciso voltar, eu preciso entrar aqui e trazer esse suporte, esse apoio pro meu marido, porque é aí que eu encontro a verdadeira força do nosso casamento. Quando eu me submeto à missão que foi dada a nós dois como casal, mas ele é o cabeça do lar. Então, eu me submeto ao meu homem e ele vai liderando, ele vai guiando, e eu encontro a segurança dentro disso. Então, é você conversando com o Espírito Santo e pedindo, Espírito Santo, me convence da minha rebeldia, me convence da minha necessidade de independência, me convence da minha necessidade de estar sempre certa, me convence dessa raiz aqui, adâmica, que não sai do meu coração, dessa coisa de Eva, que quis pegar o fruto e dar para Adão. Gente, não, seja o homem que enfia o dedo na goela da mulher e faz ela vomitar aquele fruto, tá bom, gente? Quando ela faz a besteira. Temos audiência aqui. Mas é isso, então eu me submeti a esse processo de estar com meu marido e falar, eu quero, porque eu sempre quis um homem assim. Então eu quero que você me lidere, eu quero que você me guie. E aí eu aprendo que a minha força tá em orar por ele,
para que o Senhor, eu oro para que o Senhor me transforme, me molde, me mude, e eu oro para que o Senhor molde também o meu marido. E eu não quero que o Senhor corrija o meu marido para ele ser quem eu quero que ele seja. Eu quero que o Senhor toque o meu marido para ele se tornar quem ele deve ser, a imagem de Deus, né? Eu tô pensando aqui e falando. Então eu oro por isso. E aí eu oro por aquilo que a gente vai viver como família. E quando eu faço isso, eu entendo que o meu marido é o sacerdote, eu entendo que o meu marido é o cabeça e que ele tá trazendo ali a direção. Aí eu me submeto porque eu tenho força, eu tenho voz também no nosso relacionamento. E eu tenho uma troca com ele. Eu sinto isso. O que você acha? Ah, vamos orar então. Aí, conforme você vai sendo essa mulher sábia que está edificando o lar e vai trazendo conselhos, coisas ponderadas pro seu homem, mais ele volta para você para perguntar. Eu lembro que no início, às vezes, eu falava, baby, eu não sei o que eu penso muito... Não sei o que eu penso, não, assim... Não sei, essa pessoa muito bem, tem alguma coisa me cheira errado, não sei, não tá me descendo. Aí ele, o que é? Mas me fala, me dá fatos, porque o homem gosta de fatos. Me dá um exemplo, eu não sei. É assim, aqui, meu sexto dedo tá dizendo que tem alguma coisa de errado não tá certo nessa situação. E aí, no início, ele pedia fatos e eu não conseguia explicar. Era o meu senso profético falando. Só que conforme eu fui com cuidado e com humildade e com compaixão pela pessoa trazendo esse ponto, e todas as vezes que eu trouxe se confirmou, o meu marido olhou e falou assim, eu já entendi que esse sexto sentido dela, na verdade, é o sentido profético, que tá falando com ela sem ter onde pegar. Então, hoje, meu marido fala, o que você acha dessa pessoa? Tô pensando nessa pessoa pra liderança. Aí eu falo, pô, sinto algo legal. Essa pessoa, o que eu percebo é tal e tal coisa que eu acho que não tá lidado. Tá bom, entendi, já entendi. Aí ele vai, aborda, a gente lida, a gente conversa com a pessoa, se a gente percebe uma mudança de comportamento e de atitude e tal, a gente percebe que ela tem um coração ensinável. E aí, às vezes, a pessoa vai para aquele lugar que o Teófilo estava pensando, mas às vezes, quando ele vê, ixi, a pessoa não mudou, ela tá resistente. Então, tô percebendo que talvez a Júnia estava certa em relação, tem algo a mais. E aí a gente vai encontrando nessa dinâmica. Então, eu submeto ao meu marido antes de querer impor para ele. Eu submeto a ele e aí ele ora e ele ouve de Deus. Ele ouve de Deus e aí a gente toma uma decisão em relação àquilo. Então,